Oi, Oi, boa noite a todos. Tudo bem, Renato? tudo bom? Tudo bem. Vai dar só o Luiz entrar. Mandei aqui o convite para ele. Nós já começamos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estou aguardando mais um convidado nosso. Agora é ele que está com uma dificuldade aí. Ele está pedindo para você aceitar o dele. Tá. Acho que agora foi. Cada hora. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Acho que agora podemos começar. As pessoas já estão começando a entrar aí também. Então, boa noite a todos. Primeiramente, vou me apresentar. Meu nome é Renato Floresto, sou médico nefrologista pela Unifesp, trabalho com ensino e pesquisa em transplante no Hospital do Rim e sou membro do Comitê de Jovens Nefrologistas da Sociedade Brasileira de Nefrologia. A live de hoje ela é fruto de uma parceria do Comitê de Jovens Nefrologias com o Departamento de Transplante Renal da Sociedade e eu tenho o prazer e a honra de apresentar nossos ilustres convidados dessa noite. Primeiramente, a doutora Laila Viana. Boa noite, doutora Laila. Boa noite, pessoal. A doutora Laila é nefrologista também pela Universidade Federal de São Paulo. Ela é coordenadora do programa de transplante renal da Rede DOR, em São Paulo, e ela faz parte do departamento de transplante renal da SBN. E também temos nessa noite o Dr. Luiz Roberto de Souza Ulisses. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Laila, Renato. Boa noite. O Luiz ele é nefrologista, especialista em transplante renal pela Unicamp. Atualmente ele é responsável técnico do programa de transplante renal do Hospital Anchieta, no Distrito Federal, coordenador no serviço de nefrologia do Hospital Alvorada, na mesma cidade, e diretor médico da Nefroclínicas Brasília. O Dr. Luiz também é membro do departamento de transplante renal da sociedade. E para você, um recado que está nos assistindo nessa noite de segunda-feira, nosso muito obrigado. Clique em compartilhar, marque seus familiares, seus amigos, né, para a gente divulgar esse tema que é tão importante nesse mês que é dedicado à doação e à conscientização da doação de órgãos no Brasil. Lembrando que essa live vai ficar disponível logo após e vocês podem tanto assistir novamente quanto enviar para outras pessoas também assistirem. Então, para contextualizar e a gente começar, o Brasil ele carrega uma vocação natural para o transplante. Né? Para isso, nós celebramos o Dia Nacional da Doação de Órgãos no dia 27 de setembro, próximo, e essa data vem desde 2007, e todo mês de setembro, desde 2014, ele é dedicado para as ações, para as campanhas, para a conscientização da importância da doação de órgãos. Né? E a live de hoje é para a gente discutir um pouco do tema, né, e tirar as dúvidas, eventualmente, de quem estiver participando. A gente vai bater um papo. Né? Então, eu queria abrir para os nossos convidados, nosso primeiro tópico sobre o Setembro Verde. Né? Temos uma representante de São Paulo, no Distrito Federal, né? Mas lembrando que as ações, as campanhas, elas acontecem, né, em todos os estados, amplamente no Brasil todo. Né? Queria perguntar para os dois, quais as principais ações e as campanhas promovidas em prol da doação de órgãos que está programado aí para o mês de setembro? Doutora Laira, primeiramente, as ações de São Paulo, depois o doutor Luiz comentar um pouco sobre o Distrito Federal. Setembro, então, é o mês da conscientização. Primeiro, eu queria agradecer, né? Agradecer todo mundo que está presente e agradecer que está dividindo aqui com vocês essa live. Então, muito, muito bom. Muito obrigada. Setembro é o mês de conscientização da doação. E o doador e a família do doador, eles são os atores, os personagens principais da doação. Sem doador,
não tem transplante. Então, é fundamental a conscientização relacionada à doação. E aí, anualmente, a BTO, ela organiza diversas ações aqui em São Paulo. E teremos algumas. A primeira, já na semana que vem, vai ser a caminhada Doando Vida. Ela vai ser no dia 15/9, às 10 horas da manhã, lá na Avenida Paulista. Começa em frente ao prédio da Fiesp. Então, vocês podem entrar no site da BTO e se cadastrar. A segunda é o ato interreligioso, que acontece anualmente na Sé. Esse ano vai ser no dia 21 de setembro e começa às 10 da manhã. Esse ato é emocionante. Então, é um ato de celebração e de agradecimento ao doador. Além disso, vai ter iluminação de prédios públicos em verde, que é a cor da doação, como está aí Luiz com a camisa do doador, né, Luiz? Vão ter sinalizações nos relógios da cidade e diversas campanhas educativas em hospitais. Então, vários hospitais públicos e privados vão fazer campanhas de ensino e conscientização sobre a doação. E aí, Luiz, no Distrito Federal, o que teremos? Boa noite também. Agradecer aí essa oportunidade de estar aqui com a Laila, conversando com o Renato, né? Tô com essa camisa verde aqui, troquei, agora lembrei que faz parte aí, impactar com a imagem. Boa. Essa é uma camisa da ABTX, que é a Associação Brasileira dos Transplantados. De uma forma geral, essa vida associativa ela é importante para médicos, pacientes. Então, eu acho que é importante que os transplantados entendam que existem associações já robustas, formadas para defender os direitos, fiscalizar. Então, se você é transplantado e está aqui assistindo essa live, ou tem vontade aí de ter o transplante, sigam a ABTX, que é a Associação Brasileira dos Transplantados. Eu sou, inclusive, médico do vice-presidente, que é o Haroldo, que tem 27 anos de transplante, é um exemplo aí a ser seguido por todos, né? Vamos ter várias também atividades nesse mês. Hoje e amanhã vai ter aqui um congresso da FENAPAC, a Federação Nacional dos Pacientes Portadores de Doença Renal, né? Escolhido setembro aí, obviamente por ser um mês muito emblemático. Vamos ter várias caminhadas de várias instituições privadas. Estou sem esse calendário aqui, mas posso colocar depois à disposição. Então, existem aí várias caminhadas programadas de várias clínicas privadas, do Instituto Brasileiro de Transplantados aqui em Brasília também, assim como várias campanhas em hospitais e escolas. Então, a gente também vai ter aí um mês recheado de programação educativa aqui no DF. Muito bom. Na verdade, essas ações elas acontecem em diversos estados, na verdade, em todos os estados, né, da federação. E você que está em outro estado pode procurar também as ações na sua cidade, no seu estado também, que todas as sociedades regionais, tanto o Conselho Federal de Medicina, os conselhos regionais, tanto de medicina, enfermagem, também estão engajados nessa campanha durante o mês todo. Então, eu trouxe alguns tópicos aqui para nós conversarmos. Eu queria primeiro a opinião da doutora Laila. Como que o Brasil está em relação ao contexto mundial de transplantes? Como que o Brasil se encaixa no mundo do transplante? Não só o transplante de rim, mas o Brasil ele é uma referência, né? Queria comentar um pouquinho sobre isso. O Brasil, atualmente, em números absolutos de transplante, o Brasil é o 4º país em relação tanto a transplante de rim como em transplante de fígado. Então, a gente está atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Índia. Além disso, a gente é o maior programa de transplante público do mundo. Então, o Brasil é uma potência em transplante. Quando a gente avalia transplante por milhão de população, nós ainda estamos em 37º. E talvez isso se deva ao número de doadores. O número de doadores aqui no Brasil, atualmente, é de 19 por milhão de população. E quando a gente pensa no país que mais tem doador no mundo, que é a Espanha, esse número chega a 40. E aí existe uma grande disparidade no Brasil. Enquanto que regiões, por exemplo, como a região sul,
a gente tem um número de 35,7 doadores por milhão, quase igual à Espanha e Portugal. A gente tem outras regiões do Brasil, como, por exemplo, a região norte, com 7 doadores por milhão de população, e a região nordeste também com 13 por milhão. Então, existe uma disparidade em relação aos doadores. A gente pode aumentar o número de doadores. Além disso, quando a gente tem uma avaliação de todas as notificações de doadores de morte cefálica e potenciais doadores, a gente ainda perde muito órgão. E a principal causa ainda é, infelizmente, recusa familiar. Por isso que é importante conversar sobre doação em casa. É importante conversar sobre doação com seus amigos, com sua família, principalmente o paciente que precisa do órgão, que precisa de transplante. É preciso conscientizar as pessoas que estão perto da gente. Porque hoje, o número de recusa familiar é de 43%. Isso acontece porque a família não sabe que você quer ser doador. Então, acho que o principal slogan da campanha de doação é que se você é doador, avise a sua família. A gente precisa conscientizar a nossa família de que a gente é doador. Quando o paciente fala em vida que é doador, quando ele falece, ocorre a doação. Hoje, no Brasil, existem mais de 35 mil pessoas, isso é para transplante de rim, tá? Listados para transplante de rim. E ano passado, a gente fez pouco mais de 6 mil transplantes. Isso significa que foram 17% da lista. E a gente tem uma capacidade de expansão muito grande. Se a gente se comparar, por exemplo, à Espanha, com 45 doadores por milhão de população. Então, a gente tem muito campo para aumentar e para expandir o programa de doador falecido. Mas ainda assim, somos o quarto em transplante, somos o maior programa de transplante público do mundo. Muito bem. Na verdade, a gente vem de uma queda importante, eu queria que o Dr. Luiz comentasse também, que foi a pandemia, né? Nós vivenciamos isso de uma maneira muito, né, integral e dentro do sistema mesmo, mas nós ainda estamos nos recuperando em termos de número, de organização, após a pandemia. Eu queria que o Dr. Luiz comentasse um pouquinho como que está sendo esse processo aí no Distrito Federal e como que você vê isso no âmbito nacional também. Eu acho que é bem isso que você falou, Renato. A gente está em processo de recuperação, apesar que hoje tem aí um conhecimento mais avançado com relação à doença. No auge da pandemia, a gente teve muita recusa de órgão, porque a gente realmente não sabia o que acontecia, né? Eu brinco que o Covid, todo mundo aprendeu essa na mesma página, ao mesmo tempo. Hoje, a gente tem aí informações que nos dão mais segurança, por exemplo, em aceitar doadores que tenham diagnóstico de Covid ou positivaram PCR, que era algo que a gente não tinha antes e muitos órgãos foram descartados por conta disso. Uhum. Fora que, naquele momento, eu falo que a epidemia do Covid ele eviscerou todas as dificuldades do sistema de saúde, principalmente o sistema de saúde público. Não termos leito, não termos acesso à terapia intensiva de qualidade para quem precisa, né? Então, tudo isso impactou bastante quando a gente fala de transplante. A Laila já pontuou muito bem aí que o nosso principal problema é doador. E é doador por recusa, é doador pela nossa procura de órgãos que pode ser otimizada. Só isso aí já cabe uma discussão muito grande. Mas realmente a gente está num processo de recuperação. Eu tenho um dado aqui da RBT que a taxa de transplante está 17,5% abaixo do que a gente tinha em 2019, pré-pandemia. Então, se nós já temos aí um número baixo quando a gente compara a demanda, né? A Laila colocou muito bem os números, são 6 mil transplantes contra 35 mil pacientes em lista, e a gente ainda tem que lidar aí com um deflator nessa escalada, a gente vê que o problema ainda está longe de resolver, mas eu acho que a gente sabe os caminhos e isso aqui é o mais importante. Acho que a Laila pontuou muito sobre doação e eu faço coro à fala dela. Bater em doação, falar sobre doação, educação é muito importante. Eu faço palestras mensais para pacientes no meu serviço sobre o processo do transplante, né? Porque eu brinco que o paciente renal crônico em diálise, às vezes ele é meio passivo ali, né? Ele não está
ele não sabe às vezes nem falar o peso seco na consulta para transplante. Eu falo, cara, não pode ser assim. Tem que tomar de conta do processo. E nessas palestras eu falo sobre tudo isso. E é impressionante como as pessoas elas conhecem, por exemplo, que as famílias não doam, que elas dão negativas, e justamente por isso. Falta de educação, falta de orientação. A gente fala em vida sobre o sim. Só isso já te falo que resolve muita coisa. E se nesse momento atual a gente aproveitar os ganchos para mostrar como o transplante é sério no país. Vira e mexe, uma pessoa famosa transplanta, e isso, ao invés de a gente trazer para o lado positivo, publicidade do nosso trabalho, olha que número bonito, a gente tem o maior serviço público de transplante do mundo. A gente se perde popularizando fake news. Então, mais do que nunca, educação, informação, acho que é o grande caminho aí para melhorar a situação do transplante no Brasil. Mas estamos melhorando rápido, né? A gente conseguiu uma boa recuperação pós-pandemia, né? Os dados que você mostrou. Então, vamos para a parte mais importante agora da live de hoje. Então, quem pode ser um doador? A gente sabe que a doação de rim ela pode acontecer durante a vida ou após o falecimento, né? Eu queria que vocês comentassem, Laila começar com um doador falecido, depois o Dr. Luiz complementar como que eu posso ser um doador em vida. Laila primeiro. Tá bom. Então, primeiro, para ser doador, é necessário que haja a comprovação de morte encefálica. Então, a morte encefálica, o diagnóstico de morte encefálica é muito bem estabelecido. Precisa de avaliação de 2 médicos diferentes, precisa de um exame de imagem comprobatório. E após a comprovação de morte cefálica, o familiar precisa ser avisado que o paciente faleceu. Após o aviso do óbito, é feita a morte cefálica é um dado de notificação compulsória para as OPOS. Então, é notificado a OPO responsável por aquele hospital. A OPO é a Organização de Procura de Órgão. A Organização de Procura de Órgão conversa com o familiar do paciente. Por quê? Porque esse é o segundo passo para a efetivação de um potencial doador. Primeiro, comprovação de morte cefálica. Segundo, autorização familiar. Então, precisa da comprovação da morte cefálica, precisa que o familiar autorize a doação. Após a autorização da doação, é feita uma série de exames clínicos, laboratoriais, para avaliação de contraindicação à doação, que é um terceiro momento. Então, primeiro momento, comprovação de morte cefálica. Segundo ponto, autorização da família. Terceiro ponto, avaliação clínica do doador. E aí sim é feita, quando tudo está adequado, é feita a distribuição do órgão. Essa distribuição ela é feita regionalmente. Aqui em São Paulo, existem a regional da cidade e a regional do interior, e aí esse órgão ele é disponibilizado nessa regional. Acho que a gente vai abordar esse ponto de alocação de órgão, né? Então, a resposta é essa. Precisa de comprovação de morte cefálica. 2, autorização da família para doação, avaliação clínica do doador e alocação baseada em critérios já pré-existentes. Muito bem. E por isso que é tão importante, durante a vida, conversar isso com a família. Porque no momento que a família é abordada, ela não vai saber, né? E na verdade, isso pode ser uma homenagem, uma última homenagem que a família faz para aquele ente querido que se foi, né? Que em vida manifestou o desejo de ser um doador. Uma vez que uma pessoa manifesta isso para a sua família, ela vai acatar depois que eventualmente acontece o óbito, né? Então, é necessário a gente sentar no momento com a família, e por isso que é importante ter uma data da doação de órgãos, que é o próximo dia 27 de setembro, ter um mês dedicado a isso, né? Para dentro de casa mesmo, né? Nós conversarmos com nossos familiares durante o jantar, durante uma conversa informal, né? Trazer isso para um momento que você fale, que você manifeste esse desejo, já faz toda a diferença. E, doutor Luiz, em vida, como que eu consigo me tornar um doador de rim? Tá, então para ser um doador vivo de rim, primeiro você tem que ser maior de idade, né? A gente vai respeitar características. Aliás, antes disso,
Existe uma lei que rege, né, os transplantes no Brasil, e a gente vai falar aqui de doador vivo aparentado e não aparentado. Os transplantes que estão previstos em lei, quando eu falo de doador aparentado, são parentes até quarto grau. Então, aparentados até quarto grau, esses transplantes são previstos em lei. E quando eu falo de não aparentado, o transplante entre cônjuges é o que está previsto em lei. Mas a gente sabe, inclusive, foi uma nota que foi lançada no Registro Brasileiro de Transplantes esse ano, que existe um crescente aumento do número de transplantes não aparentados que está previsto em lei. Mas essa é uma outra discussão. Então, para você ser doador vivo de rim, você precisa ter maioridade, você precisa estar nesses critérios aí de aparentado ou não aparentado. Outras situações, elas vão ser discutidas em fórum judicial, eles precisam de autorização judicial para que esse transplante aconteça. Obviamente, o doador de rim, ele vai ter que ser alguém com saúde, né? Eu brinco sempre que a gente só coloca no avião lá a máscara no outro, depois que a gente coloca na gente, né? Quando o avião está caindo. Então, o doador ele tem que ser alguém saudável, ele vai ser exaustivamente investigado pela equipe de transplantes. Alguém já levantou aqui uma questão sobre sangue, né? No doador vivo, a Silva Edinalva, no doador vivo, assim como no falecido, a identidade de tipo sanguíneo, A para A, B para B, O para O e AB para B, mas a particularidade de que o doador O, ele é um doador universal, ele pode doar para qualquer pessoa, que eu acho que é isso que a pessoa que na live escreveu errado. Enquanto que o AB é um receptor universal, ele pode receber de qualquer um. Perfeito. E só lembrar que o parente de quarto grau, na verdade, não é o meu primo de quarto grau, já é meu primo de primeiro. Isso. Eu tenho um irmão, meu irmão mais velho, ele já é meu parente de segundo grau. Então, meus pais, meus filhos, eu não tenho filho, mas meus filhos seriam meus parentes diretos, de primeiro grau. Irmãos, segundo grau, tios, sobrinhos são terceiro. E o quarto grau já seria primo de primeiro grau. Então, para por aí. Correto? Correto. Boa observação. E voltando para a doutora Laila, então a gente ouve bastante assim, fila de transplante, lista de transplante. Acho que tem não é só uma nomenclatura, acho que tem uma particularidade aí para a gente esclarecer para a população também, né? Por que a fila, vamos dizer de uma maneira errada, a fila de transplante não é igual à fila do banco, que chama o primeiro, o segundo, o terceiro? Por que a gente faz uma lista? E tem pessoas que às vezes aguardam muitos anos nessa lista de transplante, né, que é o termo correto de se utilizar, e algumas pessoas para falecido. Pouco tempo, alguns meses ou menos de um ano são transplantadas. Explica um pouquinho a diferença desses termos. Então, primeiro, a gente precisa entender que os órgãos, cada órgão tem um sistema de alocação, isso é, de distribuição diferente. E a alocação do rim para doador falecido, ela segue uma sequência. E aí, a coisa mais importante que a gente tem que ter em mente é que essa sequência não é por ordem de chegada. Não é uma fila. É uma sala. Eu penso assim, é uma sala cheia de gente. E a gente tem que respeitar os critérios de distribuição, que são, primeiro, identidade e ABO. Enquanto que no doador vivo a gente respeita a compatibilidade, O doa para todo mundo, no doador falecido, por questão de justiça, a gente o O doa para O, A doa para A, B doa para B e a B doa para B. Depois disso, a gente segue a segunda critério de distribuição, de alocação, que é a compatibilidade HLA. E o que é isso? HLA são um conjunto de genes que a gente tem que sintetizam proteínas que ficam na nossa célula. Essas proteínas, elas fazem com que a gente seja imunologicamente diferente um do outro. Então, na verdade, ela não serve para atrapalhar o transplante. Ela serve para... Ela é super importante na evolução da espécie humana para essa diferença permita que a gente consiga se multiplicar. E não morra de uma infecção, por exemplo. Então, o sistema HLA é super importante para a nossa defesa. Isso faz com que a gente seja diferente imunologicamente um do outro. O que é feito, então? É feita a avaliação desses genes que codificam essas proteínas. E quanto mais parecido o gene do doador for de mim, menor a chance de rejeição
e, teoricamente, maior a sobrevida do enxerto. E por isso é que a distribuição é feita por essa avaliação genética. Então, é feito essa avaliação, que é a avaliação do gene que produz essa proteína, e trimestralmente, quem é receptor e está dialisando, quem é potencial receptor, né, quem está em diálise, manda lá para a clínica de diálise manda para o centro de imunologia, o centro de imunogenética, uma amostra de sangue, para a gente avaliar os anticorpos e fazer o teste de prova cruzada, que é um teste que compara o doador e o receptor. Se tiver reação ali, a reação no transplante de perda, de ataque no transplante vai ser imediata. Então, o que é que acontece? Quando a gente tem essa sala cheia de gente, primeiro a gente separa as pessoas por tipo sanguíneo. E depois a gente faz uma avaliação genética dessa pessoa, que já foi feita, na verdade, na lista, e do doador. E a gente compara os dois. Quanto mais parecido, mais na frente na lista você vai estar. E aí você recebe o órgão. Esse é o critério de alocação e de distribuição do rim no doador falecido. Claro que se tiver duas pessoas iguais, a gente precisa de critérios de desempate. Então, não é o critério principal, é desempate. É como se a gente estivesse no campeonato e aí é o saldo de gols. O critério de desempate é diabetes, receptor menor que 18 anos, pacientes que têm um painel alto, tempo em lista. Então, cada ano você pontua um pouquinho, até 5 anos, você pontua um pouco nesses critérios de desempate. Mas a alocação, a distribuição é feita por compatibilidade genética. Se vocês quiserem complementar. Mais didática é impossível, doutora Laila. Se o Luiz quiser complementar, senão a gente já passa para a próxima. Eu achei ótimo, super didático. Nessas palestras que eu faço, eu inclusive dou um exemplo, assim, que transplante não é igual na padaria, que chega primeiro, pega o pãozinho mais quente que saiu na hora. Porque muito paciente questiona isso, mas por que eu estou listado há 3 anos e nunca transplantei? E o amigo do lado ficou 1 semana em diálise e transplantou. É justamente por isso que a Laila falou. Tem que ter um órgão que tenha uma compatibilidade, uma identidade BO com você, né? Um tipo de sangue igual ao seu. E nesse mesmo paciente, na hora que eles forem ranquear, você tem um HLA. Então, a cada novo doador, um novo ranking vai ser criado. Eu acho que essa é uma dúvida que o paciente fica. Mas, doutor, por que eu não estou chegando lá? É porque a cada novo doador, um novo ranking, a partir do HLA, que a Laila explicou, é formado. Então, por isso que um paciente pode ficar 1 semana esperando o órgão e outro paciente pode ficar aí 3, 5, mais anos esperando, né? É importante salientar que quando sai o rim, o órgão é do paciente, não é da instituição. Então, o órgão, quando é feita a oferta, o órgão é da pessoa. Isso é um dado que é muito, muito importante. Antes de passar para a pergunta para o Dr. Luiz, só respondendo aqui a Silvia de Nalva, não existe um hospital que o paciente se beneficie mais, porque a lista ela é única, ela é regionalizada, cada estado tem a sua lista, então a lista ela corre dentro do estado. São Paulo, que tem 45 milhões de habitantes, é um estado populoso, né? Então tem 2 regionais, a do interior, como a doutora Laila falou, e a da capital. E a capital tem os hospitais que fazem o transplante. Então, dentro de cada região, o paciente ele vai ser transplantado no mesmo momento. Então, a única diferença se ele vai ser transplantado no hospital A, B, C ou D é onde ele se inscreveu. Mas o momento que ele vai ser chamado, porque a lista ela é única só. Não tem um hospital pode fazer mais transplante do que o outro, mas vai rodar a lista da mesma forma porque ela é única. Isso é importante a gente dizer e pontuar. E Silvia comentou que você só pode se inscrever em uma lista. Isso é verdade. Você só pode estar inscrito uma vez. Você não pode se inscrever num estado, no outro estado, não. A inscrição, cada estado tem a sua lista, porque a distribuição do órgão é regionalizada. Porque senão, imagina, o órgão ia ficar viajando e acabar perdendo um número grande de órgãos. Então, a distribuição é regionalizada e o paciente pode se inscrever onde ele quiser, mas ele só pode se inscrever em um lugar. Em relação aos pacientes que podem ser
priorizados, doutor Luiz? Em que momento esses pacientes, ou quais são as indicações que eles podem receber um rim de uma maneira mais acelerada? Acho que Conta pra gente. tem sido o assunto mais polêmico e comentado, né, quando se fala de transplante e priorização. A Laila explicou aí sobre como a gente distribui os órgãos baseado aí no HLA, e só para explicar para o paciente o que é que vai ser esse órgão priorizado. Primeiro ponto, quando você recebe um órgão priorizado, você não recebe um órgão de pior qualidade, de forma alguma. A equipe, ela vai aceitar aquele órgão como ela aceitaria qualquer outro órgão. Então, é um órgão bom. É uma coisa que eu escuto muito na prática. Ah, doutor, mas eu não sei se eu quero ser priorizado porque vai ser qualquer rim. Então, isso não existe. A outra situação é que quando você prioriza, não é a doutora Laila, não é o Renato, é o doutor Luiz. Existe uma câmara técnica, uma junta de médicos que vai avaliar se o seu caso é passível de priorização. Porque coloca-se um peso, o doutor Luiz não quer me priorizar, a doutora Laila não quer me priorizar. E pensa bem, falando em português claro, estou passando um paciente na frente. Para que isso aconteça, eu tenho que realmente cumprir de forma rigorosa todos os critérios, até porque isso pode ser auditado, isso pode ser investigado a qualquer momento. Então, o processo de priorização é algo tão simples, justamente por isso, para que ele corra com seu rigor. Vamos lá, quais são as duas situações no Brasil inteiro onde eu posso ter um paciente priorizado? Falta de acesso para diálise. Um paciente em terapia renal substitutiva que não tem mais como fazer o seu tratamento, se ele não for priorizado, ele vai morrer. Eu estou falando pacientes que não tem mais aonde implantar o acesso, aonde confeccionar fístula, o paciente que não tem mais como fazer diálise peritoneal. Então, esse paciente, ele precisa ser priorizado, porque se ele não for priorizado, ele infelizmente vai falecer. Né? Esse paciente ele precisa de terapia de substituição. A outra condição é se você foi um doador. Se você já foi um doador, você também, e por algum motivo você vira para esse futuro de um rim, né? Esse doador entrar em hemodiálise, esse doador também ele é priorizado. Então, são dois critérios que são aí nacionais. E a gente tem que entender que a gente está falando muito dessa regionalização, né? Cada região tem uma câmara técnica que vai ou sobre outras condições para priorização. Essas duas que eu falei são condições em todas as câmaras técnicas, isso é fato. Em alguns estados, a Câmara Técnica ela pode discutir caso a caso e aprovar determinadas situações. Se a gente entra nesse assunto, ou se o recado foi dado aí, lá falando de que cada estado, porque com certeza quem pergunta sobre isso quer entender algumas situações de priorização, por exemplo, em São Paulo não acontecem fora de São Paulo. Se você quiser falar alguma coisa aí sobre transplante um após o outro. São Paulo tem ainda mais um critério, na verdade tem mais dois critérios de priorização. O primeiro são pacientes que recebem um outro órgão sólido. Então, transplantei medula, não pode priorizar. Mas se você receber um transplante de coração, pulmão, pâncreas e fígado, você pode ser priorizado para um transplante de rim. E o segundo, que é uma situação muito rara, é o paciente que tem uma ampliação vesical e ficou anúrico. Então, esse paciente também tem indicação de priorização. Mas, claro, que todas essas modalidades, e essas duas últimas especialmente, passam por uma câmara técnica. Todos os 4 passam, né? Mas precisa passar por uma câmara técnica para aprovar a priorização. É importante salientar que o número de pacientes priorizados é muito pequeno frente ao número de pacientes listados. Eu não sei o número nacional, mas aqui em São Paulo são pouco mais de 65 pacientes priorizados para uma lista de mais de 17 mil pessoas. Então, o número de pessoas que é habilitada para ser priorizada por essa câmara técnica é muito pequena. E o número de transplantes é superior a 6 mil.
Então, são pacientes, normalmente os priorizados são pacientes que estão em falência de acesso e se não transplantarem vão morrer. É muito importante a gente tirar os fakes que surgiram pela priorização, né? Então, o número de pacientes priorizados transplantados é bem pequeno. Senão também não faz sentido a priorização. Se todo mundo for priorizado, volta Exatamente. a ser uma lista. Precisa ser criterioso mesmo, né? Exato. Então, seguindo, doutora Laila, um paciente que está ali para iniciar a diálise, ou acabou de iniciar a diálise, qual que é o melhor momento para ele se inscrever para o transplante, para ele conversar com o nefrologista dele? Precisa esperar algum momento? Qual que é o momento para ele já passar numa avaliação num centro de transplante de rim? Isso é interessante, isso é importante. Primeiro, o paciente ele pode e deve ser encaminhado para o centro transplantador antes de iniciar a diálise. Então, os critérios para inscrição em lista são 3. Primeiro, está em hemodiálise ou em diálise peritoneal. Então, está em uma terapia dialítica. E é importante salientar que o centro dialítico ele deve encaminhar o paciente para uma avaliação pré-transplante em até 90 dias. Então, é um direito do paciente renal crônico. Segundo, pacientes que têm taxa de filtração glomerular estimada inferior a 10 ml por minuto. A gente fala, paciente que tem rim funcionando a menos de 10%. Eles podem se inscrever, eles podem ser inscritos em lista, mesmo sem ter começado diálise. E pacientes diabéticos ou pediátricos, quando a taxa de filtração glomerular está inferior a 15 ml por minuto, exceção desse grupo de 10 ml por minuto. Então, o ideal é que o paciente seja encaminhado para uma avaliação pré-transplante quando a taxa de filtração glomerular dele está inferior a 30 ml por minuto. Isso é o que se fala a literatura, porque há um tempo hábil de preparar o paciente e de avaliar potenciais doadores vivos e tentar realizar transplante preemptivo. Transplante preemptivo, isso era mais forte nos estudos antigos, tem um estudo de 2002 do New England que mostra a diferença de sobrevida. Hoje a gente não consegue ver isso, talvez porque a diálise melhorou muito, mas o transplante preemptivo, sem iniciar a diálise, está associado a maior sobrevida do paciente, do enxerto, e menor incidência de rejeição. Então, respondendo à pergunta, o encaminhamento deve ser feito quando o rim está funcionando a menos que 30%, mas a inscrição pode ser feita, inscrição em lista, quando o rim está funcionando a menos que 10%, ou 10 ml por minuto de taxa de filtração glomerular estimada, e em pediátricos ou diabéticos, menor que 15%. E todos os pacientes que estão em diálise, independente da modalidade de diálise, hemodiálise, HDF ou diálise peritoneal. Perfeito. Só lembrando a todos que estão nos assistindo hoje nessa noite, nós estamos conversando sobre o Setembro Verde, que é o mês dedicado à conscientização e à discussão sobre a doação de órgãos. E você, se tiver alguma pergunta, pode mandar aqui para a gente através do chat, e responder, de comentar também. Passando para o Dr. Luiz, então, bem em relação aos doadores em vida, né? Uma vez que doou, essa é uma pergunta muito frequente no consultório. O paciente que doou, ele precisa ficar tomando algum remédio depois da cirurgia, durante a vida? Ou ele precisa ter alguma restrição que ele não tinha antes? Basicamente, o que muda na vida do paciente que doou um rim? Eu falo no consultório, Renato, que o que muda na vida do paciente que doa o rim é que ele assume um compromisso com a saúde dele. No seguinte sentido, ele não vai tomar remédio profissional nenhum, ser doador não vai fazer com que ele tome remédio profissional nenhum, e nem que a vida dele vai mudar, ou ele vai ter alguma limitação. Mas o que eu quero falar sobre compromisso? Doei o rim, engordei 30 quilos, fiquei diabético, e eu tenho uma doença renal desse rim, você concorda que o problema não vai ser o transplante. Doei o meu rim, faço uso indiscriminado de medicações sem orientação médica. Tenho um problema no meu rim. O problema também não vai ser o transplante. O problema é o que você faz com o teu estilo de vida, né? Enfim. Então, o que é importante? O doador, ele é também seguido pelo nefrologista. Obviamente, a periodicidade das consultas ela é inferior
ao paciente transplantado. O doador, ele só é elegível para doar porque ele é uma pessoa saudável. Aquilo que eu dei o exemplo do avião que cai, assim, antes de colocar a máscara no outro de oxigênio, você coloca em você. Então, você é exaustivamente avaliado pela equipe de transplante, pelo centro de transplante, que vai descartar aí as principais contraindicações para doação. Em você estando saudável, aí sim você vai doar. Como eu falei, não existe medicação adicional nenhuma, não existe restrição por conta da doação, existe um compromisso com a saúde. Então, saber que você precisa ter uma pessoa de vida saudável, hábitos de vida saudável, seguir uma dieta saudável, que é uma dieta que a Laila vai seguir, a dieta que o Renato vai seguir e que eu vou seguir. Na verdade, é o que todos nós deveríamos fazer, já desde sempre. Né? Fazer. Tá bom. Doutora Laila, a gente compreendeu bem já como que é a trajetória de quem, do doente renal, né? De quem vai receber o rim. E o órgão, pensando no órgão do doador falecido, né? Qual que é a trajetória? Uma vez que a família deu o aceite, né? Ela confirmou a doação, né? O que que acontece? E se esse órgão não tiver um doador naquele estado, naquela região? Né? O paciente, a gente sabe que ele pode viajar de um estado para outro, transplantar eventualmente em outro local. E o rim, ele viaja também? Então, como é feita a distribuição do órgão, né? Primeiro, a distribuição ela é feita regionalmente. Aqui em São Paulo, o órgão primeiro é distribuído pela cidade de São Paulo e, isso é importante, quando eu falei em compatibilidade, existe a compatibilidade máxima, que é o zero mismatch. O rim que tem zero mismatch, ele não é alocado só na cidade de São Paulo. Ele é alocado para o estado de São Paulo. Então, um rim, por exemplo, do interior de São Paulo pode vir para cá, porque tem um receptor zero mismatch, que é o que a gente chama de compatibilidade máxima. Então, eu posso chamar o zero mismatch como meu irmão gêmeo, desculpa te interromper, só para todo mundo entender. É meu irmão gêmeo perdido por aí, é isso? Exatamente. É seu irmão gêmeo perdido por aí. E aí, esse rim, ele pode sim viajar. Depois, então, é efetivada a doação, é feita a distribuição de órgão conforme a alocação que a gente comentou, respeita a BO, respeita a HLA, o receptor está bem, o órgão é alocado. Existem algumas situações que alguns estados aceitam rim e outras que os estados não aceitam. Então, e outros estados do Brasil aceitam. Então, esse rim pode viajar, por exemplo, nessa situação também. E, por outro lado, existem estados que transplantam menos. Os estados do norte do Brasil têm um número de transplantes pequeno. E órgãos vindos dessa região, eles são alocados, eles são ofertados em nível regional macro e depois para nível nacional. E aí, a dependendo de onde foi feito o aceite, o rim vai para aquele estado. Então, o rim, apesar da gente ter uma intenção de que o rim fique distribuído localmente, o rim ele pode viajar até encontrar o órgão, até encontrar o receptor. E isso é muito importante para a gente não perder órgão. A gente não pode perder órgão. Então, o receptor pode viajar. E isso é interessante porque aqui em São Paulo, 40% dos receptores são da cidade de São Paulo, 30% dos receptores são do estado de São Paulo, mas 30% dos receptores são de fora de São Paulo. Então, o paciente viaja, sim, e o órgão pode vir de fora também. Então, a distribuição e a alocação é feita dessa forma. Bom, eu recebi uma pergunta aqui da Maiara de São Bernardo do Campo e tem acho que foi você, Laila, que comentou sobre a idade, né? A idade mínima para ser um doador em vida, que é a idade de 18 anos, né? A maioridade. E a idade superior? Se eu tiver um vozinho atleta, ele pode ser meu doador, se ele for saudável? Se ele tiver... Vivo? Vivo. Doador vivo não tem limite para doação. Para cima. Então, para rim. Não há limite para doação. E também não há limite para receptor de rim. Quando a gente vai fazer educação continuada e conversar com receptores, eles falam, eu sou muito velho, não posso receber. Não existe idade máxima para receber. O receptor, e os estudos atuais mostram que mesmo receptores idosos
eles têm o benefício da doação, tanto em termos de aumento de quantidade de vida, como de qualidade de vida. E quando você está pensando no doador, no receptor idoso, se o doador estiver bem, e aí é o que o Luiz falou, é feita uma avaliação exaustiva do doador. E essa avaliação exaustiva compreende avaliar função renal, perda de proteína na urina, como é que está o estado de saúde completo do doador. Se o doador estiver bem, não tem idade máxima para ser doador de rim vivo. Falecido tem. A idade máxima para ser doador de rim falecido é 74 anos, 11 meses e 29 dias. Para doador, a idade mínima, aqui no estado de São Paulo, é 2 anos, mas pela legislação são 7 dias. Eu não sei quantos anos é aí para doador falecido. Para doador falecido, idade mínima, Luiz. É de 7 dias? Acho que a gente nunca passou por doadores menores aqui. Desde que não recebi doadores menores de 2 anos, eles vão todos para nacional, porque a gente não consegue transplantar criança muito pequena aqui. Então, mas aqui em São Paulo, a idade mínima são 2 anos. Mas claro que pode ter exceções, até porque na legislação tem essa idade mínima de 7 dias. Mínima de 7 dias. Uma coisa importante que eu acho que é boa, até porque essa live é para paciente, a gente escuta muito isso, doutor, eu tenho 70 anos, eu não posso transplantar por causa da minha idade, né? A gente sabe que hoje isso, o paciente não deve ser desencorajado pela sua idade. Ao contrário, né? Mais importante do que a idade, número, eu vou colocar numa gíria mais abrasileirada, o shape do paciente. O paciente está. Nós temos pacientes de 80 anos, uma paciente de 80 anos que faltou energia no prédio, ela subiu 4 lances de escada para ir para a diálise dela. E eu tenho um paciente de 35 anos que não conseguem fazer isso. Então, existem vários critérios aí mais objetivos para a gente avaliar essa fragilidade, né? Esse shape do paciente. Então, isso é muito mais importante do que idade. Então, você que está lá, é paciente com doença renal, que é idoso, não acha que você está fora e nem existe na lista algum critério que vai te tirar pela idade, que é uma coisa que eu escuto muito, né? Eu com 70 anos não vou me chamar. Então, isso não existe, mito. Perfeito. Tem uma pergunta interessante aqui do Adaelson. Obrigado, Adaelson. Ele perguntou qual o tempo máximo de isquemia que o rim pode ser transplantado. Eu queria que você aproveitasse e respondesse, Luiz. Aproveitar e responde para a gente o que é a isquemia também. O tempo de isquemia é o tempo em que o rim fica fora do corpo esperando uma nova casa, né? É a hora que ele sai do corpo procurando um novo receptor. E a gente sabe que a qualidade desse rim está inversamente proporcional ao tempo de isquemia. Resumindo, quanto mais tempo fora, vai diminuindo a qualidade do cheiro. A gente sabe que tem aí registros de trabalhos falando até em 48 horas de tempo de isquemia fria, de viabilidade para esse órgão. Mas com o tempo, e a gente vem cada vez mais abreviando a isquemia fria, porque a gente sabe que isso é importante para o órgão, né? E quanto mais tempo esse órgão fica fora, mais tempo o paciente fica internado até que ele volte a funcionar. Aqui no meu hospital eu tenho um grande viés, Renato. Primeiro que eu tenho muitas pessoas residem no DF. O meu hospital ele faz transplante multivisceral, então muitas vezes o doador vem para cá por causa do coração. Então isso me ajuda a ter uma isquemia fria menor. Eu tenho muitos pacientes menor, então aí que vai ter realmente uma isquemia fria maior. Em São Paulo, acho que isquemia fria é um grande porém aí, já nem faz medo a ninguém. Mas acho que mais importante do que pensar em tempo máximo é pensar em tempo mínimo e o que é que o paciente pode fazer. Atender o telefone é o primeiro ponto. Quem trabalha com transplante, cansadas vezes já pegou o telefone, ligando 10 números que ele deixa na central e nenhum número atende. Então, vamos pensar em reduzir esse tempo e a dica para o paciente é atende o telefone primeiro. Acho que uma das mensagens para essa live também é atualize seus telefones no cadastro do hospital, né? Não precisa deixar 15 telefones, deixa uns 2 que você atende, que já ajuda. Já está ótimo. Essa pergunta foi do Dr. Adaelson de Maringá, nefrologista também.
Obrigado, doutor. E seguindo então, vamos falar um pouquinho do papel do SUS, né? O Sistema Único de Saúde no transplante. Então, o Brasil é uma referência no transplante e nós temos o maior programa público, né, do mundo em transplante geral e de rim também, né? Queria que vocês, né, comentassem um pouquinho, né, como que é a trajetória do paciente dentro do SUS, se ele tem alguma dificuldade ou se ele não pode transplantar se tiver em alguma situação pelo SUS, né? E depois que ele transplanta, né? Como que ele vai manter suas medicações? Ele precisa comprar? O governo dá? Como que isso é feito? Você quer começar lá, ela Pode falei. ser. Então, o SUS ele garante o transplante de ponta a ponta. O paciente, ele, além da captação do órgão, que é feita e coberta e financiada toda e completamente pelo SUS, o paciente, se ele não tiver um programa privado, se ele se inscrever pelo SUS, o SUS ele financia o transplante inteiro. Então, o paciente faz o transplante em hospitais que são credenciados pelo SUS. O acompanhamento é feito, o acompanhamento pós-transplante é feito pela rotina daquele ambulatório pós-transplante, do consultório pós-transplante daquele centro, e é todo financiado pelo SUS. E para todos os pacientes, independente de serem de SUS ou serem privados, a medicação é proveniente do governo. Então, o SUS financia todos os remédios do transplante, toda a medicação via oral relacionada ao transplante. Terapia de indução, não. Então, o SUS, ele financia todo o programa. E o paciente, existem programas de transplante em todo o Brasil, e os programas de transplante pelo SUS, eles são excelentes. Perguntaram aqui se o SUS ele paga pela viagem quando o paciente mora em outro estado. Já que a gente está falando aí de pacientes que TFD. existe o TFD, que é o tratamento fora de domicílio. Se você, por algum motivo, no teu estado não tem transplante, por alguma condição, o teu transplante não pode ser realizado no estado, o SUS paga o TFD, que é para que você possa transplantar em outro lugar, ou que contemple caso. A gente vê muito isso quando a gente está fora de São Paulo, transplante pediátrico. A maioria dos pacientes eles utilizam TFD e também transplante em muitas situações, né, no Brasil, transplante de paciente hipersensibilizado também eles utilizam muito TFD. Muito bem. Nós não temos mais perguntas e nós estamos aqui chegando no nosso tempo dessa live. Ela foi uma live muito produtiva, acho que saiu bastante informação aqui útil para a gente reconhecer, né, as dificuldades que nós temos no transplante, o quanto a gente já enfrentou e venceu, né, nessa área, né, e deixar a mensagem final que para se tornar um doador, precisa discutir isso em família, para a família deixar o sim, um eventual falecimento, né? E também, se tiver um paciente com doença renal na família, conversar com esse paciente. Muitas vezes os pacientes têm, né, um receio de, parece que está pedindo, ou ficam envergonhados mesmo de discutir isso de família, né? Pedir um órgão, pedir um rim, né? Oferecer, discutir, conversar, né? Às vezes procurar um médico para conversar quais as condições. Acho que isso é muito importante. Eu gostaria de agradecer imensamente a doutora Laila, ao doutor Luiz, pela participação de hoje, tá? E a todos que nos assistiram e acompanharam durante essa live. Lembrando que ela vai ficar gravada e vai ficar aqui na página do Instagram da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Então, curtam, né, a live, compartilhem com seus familiares, seus amigos, né, da diálise, seus colegas de trabalho. Vamos promover a doação de órgãos no Brasil. Então, antes de encerrar, gostaria da palavra da doutora Lara e a palavra final do doutor Luiz. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a participação, agradecer estar com vocês dois e com todo mundo que participou. Então, muito obrigado. E segundo,
a mensagem final é essa. Se você é doador, avise a sua família. Precisa conversar sobre isso. Esse mês é um mês para conversar sobre esse assunto. Eu também quero, assim, dividir essa noite com vocês lá, Renato. A mensagem, ela tem que ser batida realmente de forma exagerada o ano todo. A gente aproveita o Setembro Verde, mas a gente precisa jogar o ano todo. Como eu disse, eu faço palestras, eu falo sempre para os pacientes, olha, levem esse conhecimento da clínica de diálise, no consultório da doutora Laila, todo mundo está sabendo um pouco aí sobre a necessidade de transplantar. Mas a gente precisa que isso saia dessa bolha, desse nicho. É na escola do teu filho, é na igreja que você frequenta, é no trabalho do teu marido, da tua esposa. São daí que os doadores, né? Então a gente precisa cada vez mais informar a população, principalmente aquela que não está relacionada, que não tem um familiar, porque são essas as pessoas que a gente precisa de alguma forma sensibilizar. Eu termino falando uma frase que eu sempre uso, assim, que as coisas, tudo que é importante, a gente tem vida, né? Não dá para deixar para depois. Uma coisa que é importantíssima é falar que você é doador de. Muito bem. Boa noite a todos, então. Até Boa noite. mais. Obrigado. Boa noite. Obrigada.